Há muitos anos, em um Japão feudal, guerreiros dotados de grande força e habilidade se destacavam dos guerreiros comuns, os ninjas japoneses. Roupas pretas que cobriam todo o corpo e uma máscara que deixava apenas os olhos à mostra. Com o poder de desaparecer ao ser encoberto por fumaça, matar com apenas um golpe, pegar uma espada em movimento, e tudo isso já vimos na literatura e no cinema, mas infelizmente não passam de histórias. E por mais que as lendas sobre os ninjas quase sempre sejam cheias de fantasias, acredite, eles realmente existiram. E afinal, quem foram os verdadeiros guerreiros ninja? Eu sou Guilherme Marques e esse é o Fatos Responde. Os registros históricos contam que mesmo tendo surgido antes, os ninjas só foram prosperar no século XV e XVI, quando desenvolveram uma nova arte marcial japonesa, conhecida como ninjutsu, que são práticas para desenvolver um guerreiro a se tornar um ninja através de táticas de espionagem, assassinato e truques fraudulentos. Um dos motivos que impulsionaram o desenvolvimento desses guerreiros foram as guerras no Japão, que eram frequentes nessa época. No momento em que as guerras foram acabando, os ninjas também foram diminuindo. Há uma estimativa de mais ou menos 500 manuais ninjas em todo o Japão, que foram escritos na época da sua prática, e são verdadeiras provas dos costumes desses guerreiros, e através desses manuais que eu vou te revelar como são os verdadeiros ninjas. Em algum momento você já deve ter confundido ninjas com samurais. Por mais que sejam dois tipos de guerreiros japoneses, eles são bem diferentes. Samurais eram guerreiros que pertenciam às classes mais nobres da antiga sociedade japonesa. Já os ninjas pertenciam às classes mais baixas e eram muitas vezes mercenários. Samurais possuíam um código de ética que era seguido durante as lutas, possuíam princípios ideológicos e consideravam a luta como uma arte. Em contraste, ninjas não possuíam códigos de ética e suas lutas eram injustas, pois eles eram especialistas em emboscadas, espionagem, sabotagem e infiltração. Tudo que um samurai jamais faria, de acordo com seus ensinamentos. A imagem desses guerreiros sempre foi masculina, não é mesmo? Mas será que existiram mulheres, ninjas e samurais? Sim, mas elas eram conhecidas por outros nomes. Onamusha para as samurais e Kunoichi para as ninjas. Muitas dominavam técnicas de envenenamento, disfarce, camuflagem, lâminas e armas ocultas, além de conhecimentos ligados à medicina natural e à farmacologia. O assunto é tão interessante que faremos um vídeo dedicado totalmente a essas mulheres. Quando falamos de ninjas, lembramos de muitas coisas. Uma delas é o ninjutsu. Se você assiste Naruto, sabe bem do que eu tô falando. Muitos acreditam que o ninjutsu, técnica de combate corpo a corpo criada pelos ninjas, são ensinadas até os dias de hoje. Mas essa técnica foi sendo alterada ao longo dos anos e importada de uma forma totalmente diferente da original pelos Estados Unidos na década de 80, quando ocorreu um boom ninja nos filmes hollywoodianos. Outro item em que os ninjas logo são lembrados é a famosa arma no formato de uma estrela, o shuriken. Caso seja usada por guerreiros treinados ou com adição de veneno, elas são incrivelmente fatais. Mas no início elas foram criadas somente no intuito de distrair o inimigo e não eram feitas de material cortante, até que foi mudado o material e se tornou uma arma tão perigosa. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre armas orientais, eu te aconselho que assista, caso queira saber mais sobre o assunto. Outra característica que nos faz lembrar do ninja são as máscaras. Mas saiba que esse detalhe não é tão próximo da realidade quanto pensamos. Não existem referências populares de ninjas usando qualquer tipo de máscara na história dos manuais. Em nenhum momento ele é retratado dessa forma. Eles usavam suas mangas para cobrir o rosto ou no máximo uma bandana para ser identificado pelo seu clã. Esses guerreiros também não usavam necessariamente o preto. Muitos manuais ninjas falam de usar o traje na cor azul quando era necessário estar no meio de outras pessoas comuns, assim como também usar preto em uma noite sem lua e branco em uma noite de lua cheia. Os ninjas são famosos por suas magias secretas com gestos de mãos. Essa é uma herança que veio da Índia e foi passada para a China e para o Japão. É uma série de gestos para afastar o mal em determinadas situações. A imagem do ninja usando uma bomba de fumaça é muito recorrente em filmes, e isso não é totalmente incorreto, mas pode te enganar. Manuais ninjas realmente não contêm bombas de fumaça, mas existem receitas para ferramentas de incêndio como minas terrestres, granadas de mão, flechas de fogo, explosivos e gás envenenado.
Os ninjas eram divididos entre aqueles que podiam ser vistos e aqueles que eram ocultos. Os ninjas ocultos eram aqueles cuja identidade foi mantida em segredo para que eles pudessem sair em missões sem ninguém saber quem eles eram. Por outro lado, o grupo de ninjas não viviam em anonimato. Eram como um exército, tinham seus próprios quartéis e possuíam um estilo de vida como um guerreiro. Os ninjas foram desaparecendo por completo no final do século XIX, quando o Japão começou a se modernizar. Já na ficção, nessa época, suas histórias ficaram cada vez mais fortes. Livros sobre o assunto se tornaram muito populares entre 1910 e os anos 70. O maior problema é que essas obras foram feitas por amadores que distorceram muitos relatos sobre esses guerreiros. E uma coisa é certa, muitos dos mistérios envolvendo os ninjas ainda não foram revelados. E aí, gostou do vídeo? Grande abraço pra você então e até o próximo Fatos Responde. Tchau!